Amém, irmãos? São da igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Jesus ele já falou bastante ao teu coração. Você já se alimentou nessa noite bastante da palavra do teu pastor, do nosso pastor, dos ministros da casa, amém? Você foi alimentado pelos louvores que saíram nessa noite. Jesus, ele verdadeiramente, ele te alimentou nessa noite, amém? Só que interessante nessa passagem que nosso pastor narrou aqui na frente, que a palavra, Jesus ali, ele passou para ver aquela figueira, e ela esperava alguma coisa daquela figueira. Só que o bom daquela figueira é que ela estava causando sombra para aquela vinheira. Aquela figueira ela estava protegendo aquele pé de vinho para que os urubus não pudessem vir, para que o passarinho não pudesse tirar o fruto da vinha, para que o sol não pudesse secar aquela vinha. Ela fez a sombra para aquela vinha. Assim é quem está na casa do Senhor. Às vezes você dá lugar ao diabo, você traz o diabo aqui para dentro, e o ceifeiro, o cuidador da terra, vem, expulsa o diabo da tua vida, e você pega lá fora e continua não dando fruto. Só que a gente vai ver que ela demorou 3 anos para aquele colhedor ali ir lá, para Jesus passar e ver que ela não estava dando fruto. Será que não chegou na estação de você dar fruto? Será que não chegou na estação da tua oração fazer efeito? Será que não chegou na estação do teu jejum fazer efeito? Será que não chegou na estação da orientação de fazer efeito? Ou nem a palavra mais te faz efeito? Ou você está resistente à palavra, ou a palavra não germina dentro de você? Porque o ceifeiro, quando ia colher, ele olhava para aquela figueira e olhava para a vinha. Ele só esperava o fruto da vinha. Às vezes você vai olhar, vai para o monte com a figueira, e você tem que ter paciência da figueira, porque você tem que reconhecer que você é vinha. Às vezes a figueira vai vir aqui na frente e vai pregar, e você vai vir e vai pregar logo após, porque o que vai sobressair é a tua vinha. Você tem que ter paciência com a figueira. Você tem que olhar e dizer: esse daí é figueira. Não deixa a figueira tirar a tua paciência. Não deixa a figueira causar ira em você. Não deixa a figueira, porque o próprio tempo ele há de matar a figueira. E Jesus Cristo ali, ele esperou algo da figueira. Será que Jesus Cristo não está esperando algo de você? Será que Jesus Cristo ele não mudou na tua vida à toa? Será que Jesus Cristo, você aceitou Jesus, se tapou, fez o que fez, Jesus te transformou? Será que ele não está esperando nada de você? Ou você está seco com a palavra que é pregada aqui nesse lugar? Ou você está seco com a oração que é feita aqui nesse lugar? Então, aquele que iria colher a vinha, ele se preocupava com aquelas uvas, amém? E a figueira, ele estava só ocupando espaço naquele lugar, só estava ocupando número naquele lugar, só estava, quem olhava de longe, aquela figueira se tornou a referência para da onde estava aquela vinha. Quem olhava de longe falava: debaixo daquela vinha tem uma figueira. Assim como muitas das vezes é na sua vida e na nossa vida, as pessoas olham para lá, aquela igreja a igreja do roupão, é a igreja que prega a palavra da verdade. Eles te olham e não vê fruto em você. Então se preocupe em dar fruto, porque o próprio Jesus foi como o nosso pastor aqui falou: ele vai queimar no fogo. Se você não está dando fruto, vai se queimar no fogo. Não adianta você ficar aqui 3, 4, 5 anos e não dar o fruto, não fazer aquilo que lhe é orientado. Porque o mundo lá fora, eles procuram dar fruto naquilo que eles fazem. A gente vê uma idolatria aí danada, e a Bíblia vai dizer que os idólatras, eles não vão herdar o reino do céu. Se você torce para o Flamengo, se você tem uma idolatria no teu coração, você não vai herdar o reino do céu. E não é nós que estamos te jogando no inferno, não. É suas práticas, é as suas escolhas, é as suas decisões, e a Bíblia condena tais elas. E assim também está chegando a data natalina. O que você tem para o Natal? Como você está se preparando? Aí tem o 13º. Se até hoje Jesus te sustentou com um salário, por que você não faz um voto com Deus e deposita o 13º no altar? Faz uma prova de Deus. Do que adianta o nosso pastor chegar aqui na frente, soltar uma palavra de promessa, e você agarrar e tomar as mesmas decisões e tomar as mesmas escolhas? Porque se com um salário Jesus te sustentou até aqui, você não precisa do 13º. O 13º é um complemento do trabalhador, porque você não faz isso como um voto de fé.
um voto de esperança, falar: Senhor, eu quero uma melhoria no ano que vem. Talvez o altar está esperando você depositar nele, para o altar depositar em você também, porque jamais você vai receber aquilo que você não depositou no altar, jamais você vai receber se você não plantou uma semente adequada. Porque tem gente que tá como uma vinha dentro desse lugar e está andando no bolso com semente de figueira, e a figueira já não dá mais fruto. Pega a semente da vinha nessa noite para que você possa dar fruto. E está chegando a data natalina. Aí, ou você vai investir o teu 13º na rabanada ou no frango, ou você vai investir o teu 13º no pastel, e vendo a necessidade da obra. Não adianta você querer fechar os olhos e olhar. A necessidade da obra muitas das vezes não é suprida com oração, não é suprida com jejum, mas é suprida com atitudes, é suprida com aquilo que você coloca no teu bolso. Aí tem aí o final de ano chegando. Aí você quer que o pastor diminua a ida no monte, você quer que o pastor diminua as campanhas, você quer pressionar o líder da igreja. Por quê? Porque se você é esperto, se você tem um filho lá fora, se você tem a tua família lá fora, se você tem alguém para orar, você quer estar no monte. E se o pastor mudar a programação e dizer: vamos todos aqui, sabe, no dia 24 e 25, orando pelas almas aí fora. Nós vemos aí o diabo levando tantas almas aí, a rodo, em festas, em sorrisos, em bebida, em cachaça, em prostituição. Muitos casamentos nessa data é acabado. Muitas pessoas usam droga além do normal. E aí a igreja quer relaxar. A gente prega a doutrina, a gente quer viver como uma igreja ímpia lá de fora, porque são os ímpios que tiram férias, são a igreja mundana que tira pousadas ali, dias de carnaval, tira retiro. E você quer se retirar do monte por causa de quê? Você quer ser retirado da oração por causa de quê? Às vezes as tuas palavras não falam, mas as suas atitudes mostram que você não quer estar no monte. As suas atitudes mostram que você já não quer mais orar tanto. Porque se a data que o diabo pega mais almas, é a data em que a igreja deve mais orar, é a data que a igreja deve mais descer na casa do olheiro para se humilhar perante o Senhor. Ou você não tem um filho lá fora que vai estar com um copo de cerveja no Natal, já está se programando para comprar uma coisa em tal lugar, já está se programando com roupas novas. E a gente teve um testemunho aqui no ano passado da menina que saiu para ir no shopping em questão de minutos. O ônibus passou por cima da cabeça dela. E já vai fazer um ano. E aonde ela está nesse momento? Porque ela estava se programando para o Natal, mas não estava se programando para a volta do Senhor. Às vezes o ímpio lá fora, ele se programa para festejar com a cerveja na mão, com o champanhe na mão, só que não se programa para a vida do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que nos tempos de Noé eles casavam, davam-se em casamento, eles viviam em festa, só que veio o dilúvio. E se Jesus voltar, Jesus falou que Ele tornará as vossas festas em luto. É tudo o complemento da palavra. Quem não pode ficar disperso é a igreja. Quem não pode ficar curtir o Natal é a igreja. Quem não pode curtir o Ano Novo é a igreja. Não é que você não possa fazer uma rabanada, fazer um pudim, não. Mas tem que estar em vigilância, tem que estar em sintonia, em prontidão. Porque se você diminuir a campanha, o adversário ganha mais um passo na frente. Se nós diminuirmos a oração, o adversário ganha mais campo na frente. Então são essas datas em que nós mais temos que ter a vigilância. Foi a conversa de nós mais cedo no monte, que Jesus ele rogou aqueles discípulos para que a fuga do Filho do Homem não fosse nem no sábado nem no inverno. Porque são dias de distração. Quando tem a distração, vem o congelamento. Quando vem o congelamento, vem o esfriamento. Quando vem o esfriamento, vem o desvio. E todo desviado que se desviou da casa do Senhor, eles vão queimar no inferno se eles não retornar. Todos aqueles que voltaram à prostituição, eles vão queimar no inferno. Todos aqueles que voltaram às drogas, eles vão queimar no inferno. Todos aqueles que voltaram para a prostituição, eles vão queimar no inferno. Porque eles não se preocuparam com a frieza. Amém, irmãos? Vou estar deixando aqui rapidamente no livro de Juízes uma passagem que
ela me chamou bastante atenção dentro dessa semana, estava meditando. Amém? Juízes capítulo 7, verso de número 7, amém? Vou estar lendo para não tomar tempo. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei aos medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Irmãos, aqui a gente estamos diante de uma passagem que ele é bastante conhecido, em que vai narrar a história da peleja que os medianitas estavam tendo com o povo de Deus. E ali Gideão estava diante daquele povo, e a gente vai ver nos primeiros versículos que Gideão ele tinha uma boa quantidade de soldados. Gideão ele estava preparado, estava ali com soldados à sua disposição para sair para pelejar pelo povo de Israel. Só que aquilo incomodou Deus. Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, eu vou ter que diminuir esse povo, eu vou ter que parar, eu vou ter que tirar alguns desse povo, porque eles não estão com o coração dentro da batalha, não estão dentro do coração dentro da guerra. Assim como muitas das vezes na nossa vida, às vezes você chega aqui dentro e não dá fruta, você está só preenchendo o lugar. Às vezes tem pessoas lá fora para entrar e você está aqui e não quer se enquadrar dentro daquilo que lhe é entrado. E falta de palavra não é, falta de regar a palavra não é, falta de orientação não é, falta de jejum não é, falta de oração não é, falta de busca no monte não é, falta de disponibilidade não é para estar buscando ao Senhor. Porque o que o nosso pastor mais te incentiva é você se agarrar na promessa e dizer: vai até o final, que nós vamos entrar na nova Canaã. Mas toda hora você olha para o Egito, toda hora tua mente muda, toda hora você está fraco, toda hora você olha dizendo: eu quero parar. A tua libertação ela é verdadeira ou é só momentânea? A injeção que Cristo te colocou sobre você é verdadeiro ou é momentâneo? E ali Jesus ele falou: Gideão, teve um particular com Gideão e falou: Gideão, vou te dar uma estratégia para você ver quem está com você. Leva esse povo para o riacho, leva esse povo para beber água, e aqueles que beberem com a língua você separa para um lado, mas aqueles que colocaram a sua cabeça na água e não vigiar os seus adversários, você separa para o outro lado, porque esses não estão preparados. Às vezes você chega aqui na frente e você abre a Bíblia, mas não está em concordância com aquilo que o nosso pastor te orienta. Às vezes você quer que o povo vá embaixo da glória, mas o pastor que vira e mexe é corrigido pelo nosso pastor. Aí você chega, você canta, você muda a palavra. E ali o Senhor ele deu uma estratégia para Gideão. Falou: Gideão, vai com esses 300. A gente pode conjecturar e imaginar Gideão falando: Senhor, mas a gente vai enfrentar um exército somente com 300, mas esses 300 têm a estratégia, esses 300 têm vontade de estar pelejando. Aí o povo vai embora, passa, vê tantos carros parados dentro da igreja, mas não vê quanta gente sangra no monte, quanta gente se esforça para estar aqui dentro, quanta gente se esforça para investir nesse altar. Eles olham a nossa prosperidade, mas não olham a nossa guerra. Eles olham a gente aqui dentro arrumada, as irmãs arrumadas, os irmãos de paletó. Eles não conseguem compreender por quê? Porque eles são medianitas, eles querem que a gente vá para o lado deles. Os medianitas estão vindo, não recua, ainda que somos poucos. Porque às vezes, os 300 jamais podem pensar: nós somos 300, para que tanta dívida? Nós somos 300, para que investir no baixo? Nós somos 300, para que investir numa guitarra cara? Nós somos 300, para que investir numa bateria cara? Numa mesa de som cara? É para fazer barulho quando Jesus nos dá a vitória, é para dar louvores ao Senhor, é para entoar louvores ao Senhor. E logo quando eles saíram para a batalha, o Gideão falou para eles: pega os tamborins, pega as buzinas, pega os pífanos, pega os instrumentos para fazer barulho.
Porque quando eles escutar barulho, eles vão saber que aqui nós estamos vivos. Quando eles escutar, glória a Deus, quando eles escutar nosso pastor aqui bradando, quando o ímpio entrar ali dentro, ele vai falar: esse povo aceita a palavra do Senhor. Só que às vezes você é orientado, mas você está aqui dentro, mas está com a cabeça baixa, e o ímpio está aí, ninguém conhece. Muitas das vezes o ímpio não tem estratégia nenhuma. A gente olha aqui de fora, os obreiros, as obreiras, às vezes está aqui disperso, olhando aqui para cá para fora. Mas o ímpio está ali, às vezes ele está com a faca na cintura. Quando o nosso pastor correr no corredor, você não sabe a maldade do ímpio que entra aqui dentro. Você não conhece a fúria do adversário com a igreja que prega a sã doutrina. Por isso temos que ter estratégia. Assim como Deus deu estratégia para Gideão, muitas das vezes ele dá estratégia para o nosso pastor. Então às vezes ele vai colocar a campanha, e o nosso pastor colocou a campanha, e dia de quarta-feira, e dia 24 de dezembro é quarta-feira. É o dia, meu pastor, que todos os barbeiros na terra esperam. Porque é o dia em que a gente consegue mais lucro dentro de nossa profissão. Aí às vezes você tem campanha, você está livre dentro do seu dia e você não quer fazer. E nosso pastor, ele colocou, eu falei: não, estamos dentro, por quê? Porque eu sei que dia 24 vai passar, eu sei que nós estamos prestes a chegar ao próximo ano. Aí às vezes eu resisto no dia 24, no dia 7, às vezes no próxima semana eu já não vou estar aqui dentro, por quê? Porque era o início do dia 24, então eu não estou nem aí para a quantidade, eu não estou nem aí para o lado financeiro. Porque se o nosso pastor olhasse para esse lado, seria talvez o dia que eu daria mais lucro, meu pastor. Seria talvez o dia que eu teria mais dinheiro no bolso dentro do ano inteiro. Só que ele não se preocupou com isso, ele preocupou com a minha alma, ele procurou com a minha saúde espiritual, ele não se preocupou com a rabanada, seria teu, não teria, não se preocupou com o panetone, se preocupou, falou: se prepara para o próximo ano, porque o mesmo Deus, ele não precisa de dinheiro para te dar nada. E eu fui prova disso. Deus, ele não precisa de ouro para te dar nada, e eu fui prova disso. Quando eu menos tive, foi quando Deus mais me abençoou. Irmãos, eu tinha, meu pastor, com todo respeito, nem Renato sabe disso, eu tinha todo mês aproximadamente 15 mil reais livre. Eu andava com R$1.000, a minha irmã Bruna está ali, R$1.000 no bolso, mole, para fazer o que eu quisesse. Eu não tinha dívida de nada. A Renata está ali. E quando eu menos tinha, foi quando Jesus mais me prosperou. Quando eu mais depositei no altar do Senhor, foi quando Deus mais supriu a necessidade da minha vida. Quando eu mais depositei, mais confiei nas palavras que saíram desse altar, foi quando Deus mais nos abençoou. E às vezes a semente, meu pastor, que nós temos que plantar, porque eu não sou bobo, eu fico ali, só que eu se ligo nas sementes que é lançada daqui. Não sou bobo, porque tem momento que a gente tem que pegar a semente, guardar e plantar ela. Só que tem pessoas que dizimam hoje, quer que Deus te prospere amanhã. Você começou a dizimar agora, você aprendeu sobre o dízimo agora, você aprendeu sobre a oferta agora, e você já quer ver resultado. Aí às vezes eles olham e falam: esse resultado não dá resultado, esse altar não dá resultado, vai nessa que não dá resultado, espera o tempo, seja fiel, permanece naquilo que Deus colocou no seu coração. E às vezes a semente é lançada aqui pela uma certa estratégia que Deus dá ao nosso pastor. Se você agarrar e você for fiel a essa promessa, tu pode ter a plena certeza que Deus, ele não vai te dever nada. Você vai viver 50 anos, e ainda que seja no número 49, Deus, ele há de te pagar aquilo que você for fiel ao Senhor. Porque você já imaginou você chegar no dia do tribunal e falar: Senhor, o Senhor está me devendo lá na terra. Deus já fala: não estou te devendo não, eu te paguei com saúde, eu te paguei com a oportunidade de entrar na minha casa, eu te paguei com a saúde dos teus filhos, eu te paguei daquela vez que eu te livrei. Então Deus, ele não deve nada a ninguém, ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua promessa. Bem, então não deixe o final de ano te pegar, não pare de orar, peça mais oração. Por quê? Porque quanto mais o mundo se festeja lá fora, mais pecado sobe na narina do Senhor, porque é mais droga que eles usam, é mais cachaça que bebe. Todo depósito de bebida hoje, nessas datas, eles compram muito mais, as bocas de fumo se abastecem muito mais, as prostitutas se prostituem muito mais, os beberrão bebem muito mais. E qual é o dever da igreja?
é orar muito mais. Só que você quer um descanso, você quer que nosso pastor recua mediante as buscas, mediante as campanhas. E como vai ficar o teu parente que se encontra lá fora? Como vai ficar o nosso parente que se encontra lá fora, o nosso conhecido que se encontra lá fora, praticando tais pecados? Se não fosse as nossas orações, a nossa obediência ao nosso pastor, ao nosso Senhor, eles já estariam mortos e o diabo já teria levado as almas deles para o inferno. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.